Teia juntos para que faça a sua réplica de até 20 minutos. À disposição aí a palavra. Bem, obrigada por mais uma vez essa oportunidade de responder o questionamento de vocês. Primeiro eu quero falar para o nosso vereador Rafael que eu concordo com você. A inclusão não pode ser imposta, mas ela tem que ser alertada. Sempre. E é isso nós, quanto associação, fazemos. Pelo menos que seja aprendida, nem que seja por osmose. Porque eu sempre falo em nossas reuniões na associação que tudo que é muito falado é aprendido. Tudo que é muito falado é aprendido. Eu vou ressaltar novamente o erro que aconteceu aqui hoje, só que errando se aprende, né? É um assunto que sempre, de um tempo para cá, é muito falado aqui dentro dessa casa. E vocês, é óbvio que por um erro, não foi por querer, não foi porque quiseram, mas deixaram que primeiro a nossa secretária falasse, tendo crianças com autismo precisando se apresentar. Então a gente tem que começar por isso, Rafael, mostrando, alertando. Então, quanto mais a gente alerta, mais a comunidade aprende. E como você falou, as perguntas que você falou, como é que está na saúde, como é que está na educação, infelizmente, nada mudou. Nada mudou. Todos os questionamentos que foram tragos aqui dessa casa, todas as reuniões públicas, né? Públicas, nada mudou. Nada mudou. Ainda falta inclusão dentro da escola, ainda falta respeito. É óbvio que tem 1, 2 ou 3 escolas dentro do município que estão dentro dessa regra. Vou colocar até 5, só que quantas escolas municipais tem dentro do nosso município? Quantas? Se eu colocar aqui 10 escolas que respeitam a inclusão verdadeiramente dos alunos dentro do espectro autista, é pouco, né? Porque são muitas escolas aqui dentro do nosso município. Então, muita coisa tem que se fazer. E eu deixo aqui, aproveito e deixo até aqui um alerta para vocês que eu, quanto instituição, eu tenho a certeza que tudo começa na direção. A direção que não é inclusiva não faz a escola inclusiva. O Lucas deve saber responder isso muito mais do que eu, não é isso, Lucas? A direção que não é inclusiva não faz a escola inclusiva. Então, a partir do momento que começarmos a debater, colocar a direção de cada escola a vir ser inclusiva com professores, com alunos, com certeza a inclusão vai vir. Porque nós vamos mostrar, ensinar a todas as crianças a ser inclusivo, tanto com o autista, tanto com o cego, o surdo, com todas as deficiências. E, quando a gente ensina a inclusão, automaticamente, Rafael, a gente ensina a ter respeito. Quem inclui é respeitoso. Quem faz inclusão respeita o balconista. Quem faz inclusão respeita o porteiro. Quem faz inclusão respeita a pessoa que está varrendo a calçada. Então, a inclusão traz o respeito. É simultâneo. É simultâneo. E, na saúde, o que eu trago para vocês? Filas. Filas. Cadê nossos neurologistas? Ah, sim. Nós temos um concurso aberto, não é isso? Um concurso aberto. O valor é pouco, porque o município não pode pagar muito. E alguns profissionais, com todo direito ou não vou discutir isso aqui, não aceitam os valores. Só que nós estamos na luta de neurologistas aqui dentro. Estou falando neurologista porque é o top, né? Que primeira coisa que a família procura para quem tem autismo, né? Nós estamos nessa procura há 3 anos. 3 anos. Numa ruptura. Eu acho que nós temos aqui 2 neurologistas ou 3 aqui em Caxias do Sul. 2, né? 2. É pouco demais para nossa demanda, né? É pouco demais. E sem dizer que tem os adultos aí, né? Tem os adultos que estão sendo investigados, tem os adultos que estão recebendo os seus diagnósticos tardios. Cadê neurologista para esses? Para adolescentes. Esse é o nosso problema.
Então, o que eu tenho para falar para você sobre isso, Rafael, é que realmente quase nada está sendo feito. Eu, sim, vou ressaltar que tem luta, eu acho que de tanto nós falarmos, de tanto nós pedirmos, de tanto pedirmos às frentes, de tanto pedirmos a levarmos as comissões, as coisas estão se fazendo sim. Se olhar para trás, já teve pior. Só que a gente não pode ficar se balançando no pior, porque a gente precisa do agora. O agora, para o autista, é muito importante. O depois é tarde demais. Eu falo isso como mãe. Tá? E, Gladys, vou falar para você, desculpa, eu esqueci sua pergunta. Se você quiser refazer de novo, porque eu já esqueci. Atestado de quê? Eu sempre... Não, é que eu realmente tive muita dificuldade em ajudar uma mãe que precisava de um atestado dizendo que o filho era autista. Ela não podia pagar uma consulta particular, né? Era um diagnóstico que ela precisava apresentar no trabalho para o filho. Tá. E eu liguei para vários lugares, assim, ninguém, até hoje, quando a secretária esteve aqui, uma das minhas perguntas era essa, saber de que forma aonde a gente pode encaminhar para obter isso. Os pais também têm essa dificuldade, eles não sabem aonde se dirigir. Está muito difícil ainda, né? Gladys, é muito simples, tá? Difícil tá, só que simples é. O BS, eles encaminham você para o neuro ou psiquiatra, é quem dá o diagnóstico. É eles que vão dar o diagnóstico. Aí demora. Então, o processo é simples, mas o acontecer que é difícil. É isso que você tem que falar para essa mãe. É a nossa realidade. Desculpa. Eu queria realmente dizer uma ação que fosse mais rápida, porque esse caminho a mãe tentou fazer, o menino ia perder o emprego, né? Sim, eu já propus para vereadores que fizéssemos um mutirão. Bem, nós vimos aqui na enchente, né, aqui no grande Rio Grande do Sul, que os mutirões dão certo. Então, eu acho que se essa casa e a prefeitura se juntassem e fizéssemos mutirão, trouxéssemos para cá interessados em nos ajudar, eu acho que essa fila iria andar um pouco. Então, eu já dei essa sugestão, fazer mutirão. Agora, como? Eu não sei, porque eu não sou a profissional. Eu só dou a receita, né? Agora, como fazer, eu não sei. Mas... Então, é válido que a gente sugira isso para o município. Eu acho que é válido. Tá bom. Eu acho que é válido por quê? Porque se deu certo na enchente, nós vimos aí quantos mutirões foram feitos com médicos, vai dar certo aqui no nosso município. O nosso município é rico, o nosso município é grande, o nosso município é capaz. É só isso. É só isso? É só isso? Bem, eu já acabei a minha fala. Eu vou agradecer, tá, a todos vocês. Obrigada a cada um que ficou até o final. Obrigada a cada um pelo respeitoso cumprimento, pelos elogios. E nossa associação está aberta a cada um de vocês.